Tipo, e o Caio Jorge voando, 23 anos. Faria sentido nenhum, por exemplo, convocar o Neymar. Fala turma, bem-vindo à Central da Raposa, chegando aqui com aquele tradicional corte de notícia do Cruzeiro após vitória para cima do Internacional. Cruzeiro que pode terminar a rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos acompanhar a partir de agora o que a mídia está falando dessa partida maravilhosa do Cruzeiro. Mas antes de passar o vídeo, aqui é pedido importante. Se não for inscrito no canal, inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo. Sport Center já de volta, agora com a turma toda reunida aqui pra gente fazer este sabadão pra você. Já vamos falar de Cruzeiro e Internacional, mais um jogo deste sábado à tarde pelo Brasileirão. E deu Cruzeiro, seu Silas, boa noite, bem-vindo, meu amigo, sempre bom estar contigo. Tudo bom? Boa noite, Glau, boa noite, Breler, boa noite, Pascoalito, pro fã do esporte também. A gente tava falando antes de entrar, né, Pascoal, que o Cruzeiro tá alternando, joga bem, joga mal, ganha, perde. Mas uma coisa é certa, né? O tal de Caio Jorge não para de fazer gol, né? Esse menino tá brilhando muito. E uma vitória contra um Inter que já vinha abalado, né? Natural até. Mas era uma derrota já quase que cravada, né? Contra o Flamengo, Copa Libertadores. Não tinha muito o que fazer. O Flamengo realmente está jogando muita bola. E agora o Cruzeiro continua aí grudado lá em cima, que eu acho que era essa a ideia, né? Precisa conseguir manter uma regularidade, o que está difícil. Pascoalito, um beijo, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Gláucia, Silas, é sempre um prazer, Breiner, fã de esporte. Assim, o time do Internacional, ele tem lampejos, né? O Internacional fez um bom segundo tempo contra o Flamengo na primeira partida da fase de oitavas de final, né, da Libertadores da América. Mas depois o time se perde completamente, né? Eu não sei se esse jogo vai servir como o ponto de partida para o Roger, porque já há uma pressão muito grande no Rio Grande do Sul para que haja a modificação do treinador do Internacional. Eu não acho isso justo. Eu acho que o Roger tem soluções, o Roger tem capacidade, o Roger tem inteligência para poder sair dessa situação, mas é que às vezes criam estigmas em torno de nome de treinador. Tem gente que fala, mas o Roger vai até um ponto e depois ele não consegue tirar mais nada dos jogadores. Mas será que é o Roger que não consegue tirar nada dos jogadores? Ou são os jogadores que não conseguem oferecer mais do que se espera deles em termos de equipe, em termos de posicionamento, em termos de definição de situações? O Internacional chegou a empatar o jogo hoje, né? Mas aí você vê o comportamento do time, às vezes irregular, tem um jogador expulso, enfim, o time do Cruzeiro praticamente dominou o primeiro tempo, né? O Cruzeiro tomou conta do primeiro tempo. Se você pegar as melhores ações da partida, você vai ver que o Cruzeiro obriga o goleiro do Internacional, para mim, foi um dos personagens da partida. Você pode escolher alguns personagens do jogo. Até pelos gols que sofreu, né, Pascoal? O Rocher, vai tomar um gol sensacional. O gol que é... Olha aí. Dá uma olhada, vê se ó, olha aí, Silas. Alá Alex, nosso Alex que trabalhou aqui. Cabeça. Lembra contra o Fluminense em 2003, que ele faz um golaço de cavadinha? E o Alex aprendeu comigo, só que eu sou a perna direita. Ah, é? Eu fazia bastante disso lá no Boca Juniors, no Rio. No River do Boca Juniors você faz esse tipo de gol. É bom isso. O time do Cruzeiro, essa alternância de bons e maus resultados é que mostra essa instabilidade do Cruzeiro em termos de acompanhar aqueles que vão buscando a liderança do campeonato, né? Mas o Cruzeiro está mal colocado. Não, o Cruzeiro não está mal colocado. A próprio treinador do Cruzeiro disse que a torcida do Cruzeiro não se animar porque não era time para ser campeão. Lembra disso? Quando o time chegou na liderança do campeonato? E parece que ele tinha razão. Essa alternância de bons e maus momentos. O Caio Jorge está na relação dos 50, na relação chamada larga, os jogadores para a convocação da seleção brasileira. Eu acho que não é que o João Pedro começou uma temporada brilhante, mas o Caio Jorge tá com o perfume que a bola gosta, né? Então é difícil tirar um jogador com essa qualidade. O William voltou a jogar bem na lateral direita. Então o Cruzeiro tem de onde tirar alguns jogadores. O Matheus Pereira fez um gol que é de tirar o chapéu. Hoje eu tiraria o chapéu, eu botava aqui em cima da mesa, porque ele arrebentou com o jogo. Matheus Pereira, se o Matheus Pereira não for convocado para a seleção brasileira, eu não sei quem será. Também precisa. Breler, deixa eu te dar boa noite também, amigo. Bem-vindo. Beijo pra você. Boa noite, Gláucia, Silas, Pascoal. Boa noite pro fã de esportes.
O Cruzeiro precisava vencer esse jogo de qualquer forma. Vinha de 2 tropeços no Mineirão, derrota para o Ceará, derrota para o Santos, as 2 de virada. E aí o roteiro começa parecido, porque o Matheus Pereira faz aquele golaço, o Inter logo de cara já empata com o Tabata, e o torcedor do Cruzeiro ficou apreensivo porque não queria sofrer outra virada no Mineirão, outra derrota, e o Cruzeiro conseguiu controlar também os nervos para sair com a vitória. Contou com o lado individual de Matheus Pereira e Caio Jorge, né? Vivem uma fase iluminada, né? Como o Pascoal falou, o gol que o Matheus Pereira faz é uma pintura absurda, porque o Rocher tem quase 1,90 m. É um goleiro muito alto. Para fazer um gol de cavadinha dentro da área de um goleiro alto, o Silas, que é especialista, sabe, é difícil, você precisa pegar na bola com perfeição. Ele tira o peso da bola, porque a bola vai e ela vai caindo atrás do Rocher. É gol maravilhoso, gol perfeito. Aí, atrás do Rocher, e ela passa triscando também a luva dele. A expulsão, ó. A expulsão do Borré, justa. E o Cruzeiro cumpriu o dever de casa, né? Finalmente, de voltar a vencer no Mineirão. O Cruzeiro, até a derrota para o Ceará, era o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, perdeu esse posto para o Flamengo, deixou escapar pontos importantes, mas volta a ocupar a vice-liderança, o time mostrando força nesse momento, se aproveitando também do momento do Inter, né? Eliminação, ainda baqueado, desgastado pelos 3 jogos em sequência contra o Flamengo, mas o Cruzeiro soube também, acho que não foi um jogo brilhante, o Cruzeiro já jogou mais do que isso com o Leonardo Jardim, mas foi um jogo para confirmar que o Cruzeiro também sabe lidar com essas oscilações. E, como o Pascoal falou, o momento do Caio Jorge é especial. O Caio Jorge chega a 15 gols, artilheiro isolado. 15 gols tiveram os artilheiros do Campeonato Brasileiro no ano passado. O Alejandro e o Yuri Alberto, e o Caio Jorge, em 20 jogos, né, que é o que o Caio Jorge tem no campeonato, já igualou essa marca, 20 participações em gols, porque também tem 5 assistências, disparado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E, na minha visão, Glaucio, é uma posição muito concorrida, mas será uma grande injustiça se o Caio Jorge não estiver na lista do Ancelotti na segunda-feira, porque nesse momento, na posição de centroavante, ele está alguns degraus acima, o momento é melhor do que o momento do Pedro, do Endrick, de jogadores que já... O João Pedro está bem na Inglaterra. João Pedro está muito bem, deve ser convocado, né? Deve aparecer, mas eu vejo que o Caio Jorge, por também ser jovem, um jogador de 23 anos, pela bola que tem jogado, com essa estrela, realmente, dos jogadores que atuam no Brasil, é o que mais merece e o que mais pode também sonhar com uma vaga na Copa do Mundo. Essa disputa está em aberto e é claro que a temporada europeia começou com João Pedro, com o Richarlison voando lá. O Richarlison, você acha que não volta mais? Não, o Richarlison volta. O Richarlison... também fez um gol também. E o Richarlison estava na primeira lista do Ancelotti, mas eu vejo que não sei se o Caio Jorge vai ser titular, mas para ser testado até... com um objetivo já, com a seleção classificada, eu vejo que o Caio Jorge seria um ótimo nome também para aproveitar esse momento de confiança que ele tem. Até porque o gol que ele faz é de um cara que está com... A cavadinha que ele dá é espetacular. Pois é, e ele tem feito gol todo jogo, Pascoal, mesmo quando o Cruzeiro perde. E os 2 próximos jogos da seleção brasileira, digamos assim, são factíveis, né? A seleção do Chile é a baba do boi cansado, né? É um negócio. Olha, a seleção do Chile é um negócio terrível. Como que é a baba do boi cansado? O time do Chile é um negócio, assim, assustador para quem já viu o Chile ser campeão, inclusive, da Copa América, né? Para quem já viu o Chile de alguns jogadores, como Isamba Morano, Caselli, eu posso enumerar... O Vidal mesmo, né? Vidal, posso enumerar um monte de jogador chileno com muita categoria, Vargas jogadores de primeiro mundo. E jogaram na Europa com muito brilhantismo também. Agora, e depois vai jogar contra a Bolívia. É que o jogo contra a Bolívia, da seleção brasileira, deve ser levado para o estádio de El Alto, que é o estádio onde tem o aeroporto, que fica a 4.000 metros acima do nível do mar. É alto mesmo. É alto mesmo. Então, essa tentativa da Bolívia, eu não sei como é que vai ser essa experiência para o técnico da seleção brasileira. O filho dele, o David Ancelotti,
passou por isso numa altitude menor, 2.830 metros, e ele vai jogar 4.000 metros com a seleção brasileira. Eu acho que ele nunca imaginou isso, né? Aqui Dom Carlos, acho que ele nunca imaginou jogar 4.000. Nem nós, né, Pascoal? Não, eu já tive lá. Assim, não, que o Ancelotti estaria nessa situação, né? Nem ele, nem nós. Então, porque é o seguinte, jogar 4.000 metros é complicado. É complicado. Jogar 3.660, que é La Paz, o aeroporto fica a 4.000, aí você desce até La Paz. Agora, se você vai jogar lá no estádio de El Alto, que é lá em cima, perto do aeroporto, é pior. Ou então, vai jogar em Oruro, 4.100, acima do nível do mar. Mas até por isso eu levaria mais sangue jovem, Pascoal, para lidar com esse tipo. E o Caio Jorge, voando, 23 anos, pedindo passagem, aproveita João Pedro, pega esses caras... João Pedro também é novo. E faz um time mais rejuvenescido para lidar com esse batido. Não faria sentido nenhum, por exemplo, convocar o Neymar e deixar jogadores de mais pulmão, de mais físico. Neymar, esse é outro caso que a gente vai ter que pensar, né? Porque com essa nova lesão, com esse edema... A CBF comunicada que ele tem um edema na coxa, puxa vida. A gente vive essa expectativa e às vezes tropeça com a realidade. Né? Vamos trazer de novo aqui para o nosso jogo Cruzeiro e Internacional os números dessa partida. E até vocês tocavam um ponto, né, na fala inicial da questão de quanto esse Inter tem oscilado muito dentro dos jogos e também, né, nos jogos em si. E também é o caso do Cruzeiro, né? O Cruzeiro também tem alternado muita coisa. Eu acho que é o que tem sido problema para os dois lados. Mas aí, no lado do Internacional, a desclassificação, enfim, né? O contexto geral, acho que acaba pesando muito mais. Está aí na nossa tela, ó, posse de bola 44,5 a 55,5, finalizações 15-4, certas 7-3, ações na área rival 16-12, escanteios 5-1. Óbvio que para esse Internacional também esse revés de hoje acaba pesando mais, já por conta dessa pressão do Roger. E para um Cruzeiro, pensando que meio de semana já temos Copa do Brasil e temos um jogo grande, um clássico, chegar ainda ali entre os primeiros do Brasileirão, com a confiança um pouco melhor, também é importante esse jogo de hoje. Esse é um resultado que, primeiro... traz paz para o elenco, né? Porque vinha de 2 derrotas e um empate, se não me falha a memória. Vinha 3 jogos sem vencer, 2 derrotas em casa e um empate fora. Teve o jogo contra o Botafogo, né? Que vence fora de casa, mas eram 2 derrotas em casa e o empate com o Mirassol. E o empate com o Mirassol. Então, assim, precisava dar uma resposta para a torcida, principalmente em casa. Porque o torcedor do Cruzeiro vai. O torcedor do Cruzeiro compra a ideia do Cruzeiro dentro da competição. E hoje foi o dia, né? Hoje todos esperavam pela vitória do Cruzeiro, veio a vitória. Acho que, se você analisar todo o contexto da partida, os números mostram claramente o que aconteceu no jogo. É só você ver o número de acertos nas finalizações, você vai ver que o Rocher foi um dos personagens do jogo, um goleiro da equipe do Internacional, que fez algumas defesas espetaculares. Agora, o time do Cruzeiro tem que encontrar o padrão de jogo. O que é padrão de jogo para você que está em casa? É encontrar uma estabilidade, uma linha de regularidade. E é difícil encontrar isso. É difícil. A gente encontra o padrão de jogo no Flamengo, a gente já não vê no Palmeiras, a gente já não vê no Botafogo, a gente não vê no Atlético Mineiro, porque são estilos de jogo que ainda precisam de complementação, não estão definidos de maneira ampla. A vantagem, Pascoal, desculpa, que o Cruzeiro tem uma estrutura pronta que funciona bem, né? Quando joga com essa formação aí, completa, os 11, e hoje foi, né? O William voltando, Matheus Pereira, Caio Jorge, Wanderson e Christian nas pontas, o Cruzeiro flui melhor e joga na rotação que o Leonardo Jardim sempre pretendeu para o time. Isso daí facilita o trabalho até para lidar com esse tipo de oscilação que é normal, todo time vai viver. Porque esses jogadores já entendem que quando eles perdem a bola, o Silas fala muito isso, quando perde a bola o cara tem que dar pressão. Não tem, quando perde a bola você não tem que ficar torcendo para a bola sair ou torcendo para o adversário não dominar. Perdeu a bola, já dá pressão no cara, né? E as figuras que foram contratadas, né, Dudu, Gabigol, eles estão entendendo que o momento agora é de colaborar. Não vai entrar jogando, a gente já viu que o Gabigol entra e já dá uma chapada no gol lá, ou seja, está feliz de estar fazendo parte de um trabalho vitorioso. Como você falou, a torcida está comprando a ideia e o trabalho do treinador, que é muito bom e que quando dá entrevista também fala claramente o que está acontecendo. Pô, calma, é um trabalho ainda, uma informação, e que vai acontecer e está acontecendo, né?
E hoje foi um jogo didático também, Silas, para entender por que o Gabigol tem dificuldade de jogar. De titular, né? Com o Léo Jardim é muito falado isso, né? Até alguns torcedores do Cruzeiro gostariam de ver mais minutos do Gabigol. E olha só, o cara que tem essa frieza na frente do gol, que é o Caio Jorge, que tem 15 gols no campeonato, que tem 5 assistências, não dá para ser barrado. Então, como centroavante, não dá para o Gabigol. Aí o Gabigol recuou, passou a ser mais um articulador, como foi nos tempos de Flamengo, e aí para disputar a posição com o Matheus Pereira, que oscilou também, né? Começou a temporada ali, discutindo se ia embora ou não do Cruzeiro, ficou e retomou seu melhor nível que a gente viu no ano passado. Então, o Matheus Pereira, jogando a bola habitual. E hoje foi mais um jogo dele. O lance do Gabigol aí. Então, já entrou mostrando serviço. Fica difícil para falar em Gabigol titular. E o Gabigol, como o Pascoal falou, tá muito tranquilo em ser um coadjuvante no Cruzeiro, porque sabe que o Leonardo Jardim não está cometendo injustiça, não está de sacanagem com ele, está simplesmente respeitando um momento melhor dos concorrentes na posição. E o Cruzeiro, até o Gabigol, mesmo quando entrou, e acredito que alguns cruzeirenses têm isso, né? Quero ver mais o Gabigol, ele mostra que tá afim, ele mostra vontade, ele tenta se adaptar, mas hoje, indiscutivelmente, não há espaço para o Gabigol titular, porque o motivo principal, os titulares, Matheus Pereira e lá na frente o Caio Jorge, são donos da posição, tomaram conta, estão no momento melhor e se adaptam melhor pelas características ao modelo de jogo do Leonardo Jardim. Mas para o Cruzeiro é um luxo, sim, ter o Gabigol no banco, o Gabigol motivado, o Gabigol que não tem criado caso, e isso para mim não deveria ser assunto. O jogo contra o Inter mostra mais uma vez que o Leonardo Jardim acerta em ter Caio Jorge como referência e o Matheus Pereira como articulador principal. Fala, Silas. E aquele lance do Borré ali, aquilo ali já é calentura de quem tá no momento delicado. Calentura é espanhol, né? Calentura é cabeça quente, o cara já tá... porque ele entra uma vez, ele entra na segunda aí, ele tava como reserva, ele entra no lugar do Ricardo Matias. Depois. Então, assim, entrou... Aquela expulsão foi aos 64 minutos. Ou seja, começo de segundo tempo, 15 minutos de segundo tempo praticamente, 10 minutos de segundo tempo. Acabaram de entrar. Então, você vê que já é um reflexo do ambiente. Ele e o Ener Valencia já perderam lugar pro menino, mas pro Roger não foi bom porque o menino não aconteceu ainda. Começou bem, deve ter uma continuidade boa também, mas o Inter foi um dos que melhor contratou e mais contratou. Mas com todo esse elenco, quando o Alan Patrick não está jogando, é um Inter diferente. O Alan Patrick bem, né? Porque ele é o articulador. Hoje não de brilhou tudo ali. o Alan Patrick. Não, já faz alguns jogos que está com um peso muito em cima dele e não está acontecendo. Foi o que você falou. Contra o Flamengo no Maracanã, nas oitavas, no jogo de ida, primeiro jogo. Segundo tempo. E contra o Atlético Nacional de Medellín também. Eu perguntei para o Roger no intervalo. O que você falou para o Alan Patrick no intervalo? Ele falou, você viu a jogada que ele fez? Ele brincou comigo, né, o Roger? Porque realmente ele fez os 3 gols. Mas depois que o Nestrosa foi expulso. Então, assim, é um Inter num momento delicado. Então, já que vocês... Esse jogo é para calar a boca dos críticos. Muitos estavam falando que tinha acabado o gás. Outros estavam falando que o Cruzeiro não tinha condição de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro veio aqui contra o Internacional, que é uma boa equipe, e venceu com autoridade, mostrando que tem condição de brigar até o final com o Palmeiras, com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Nós, torcedores, sabemos que vai ser difícil, porque o time do Cruzeiro é limitado ainda. O Flamengo, o Palmeiras tem um elenco melhor, todos nós sabemos disso. Mas o Cruzeiro vai dar trabalho até o final, não vai desistir. E se o Palmeiras e o Flamengo dar mole, a gente vai levar sim o Campeonato Brasileiro. Então essa vitória é para calar a boca daqueles que estavam falando que tinha acabado o gás. O Cruzeiro mostrou que não acabou o gás e que está firme e forte no Campeonato Brasileiro e que vai lutar até o fim. Se mostrar esse mesmo futebol lá na Arena do Atlético Mineiro, vai conseguir arrancar uma vitória lá muito importante. Então, esse jogo contra o Internacional é para levantar a moral da equipe do Cruzeiro e ir lá e vencer o Atlético Mineiro, que tem total condição.
Bem, rapaziada, chegamos aqui ao fim a mais um conteúdo da Central da Raposa. Se você gostou, ainda não é inscrito no canal, inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo.